Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, uma live do Centro Espírita Allan Kardec, que hoje é especial em homenagem a Divaldo Pereira Franco, que no dia 13 retornou à pátria espiritual. Vamos iniciar fazendo a nossa oração, pedindo a Deus que a inteligência suprema, causa primária, o grande arquiteto do universo, a Jesus, o divino mestre e governador espiritual do planeta, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que sempre nos auxilia no Papo Espírita, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, fazendo uma homenagem a Divaldo Pereira Franco, que foi o maior orador espírita do Brasil. E assim, nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Divaldo Pereira Franco. Quem foi? Ele, um líder espírita, que morreu aos 98 anos em Salvador. Reconhecido como um dos principais líderes religiosos do Brasil, o médium Divaldo Pereira Franco nasceu no dia 5 de maio de 1927 e retornou à pátria espiritual na terça-feira, dia 13, em Salvador, onde morava. Vítima de falência múltipla dos órgãos, ele lutava contra um câncer na bexiga desde novembro do ano passado. Natural de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador, ele dedicou mais de 70 anos ao espiritismo e colheu os frutos de todo esse trabalho ao se consagrar como uma das vozes mais respeitadas na área. Sua trajetória começou a ganhar destaque em 1952, quando fundou a Mansão do Caminho, localizada no bairro Pau da Lima, em Salvador, entidade que acolhe e educa milhares de crianças que antes viviam em condições de miséria extrema. Apesar de não deixar filhos biológicos, ele era reconhecido como pai de cerca de 658 pessoas que acolheu e instruiu ao longo dos anos no Centro Espírita Caminho da Redenção. E hoje ele ainda tem mais de 200 netos e bisnetos. A obra social de Divaldo iniciou na década de 60, com a construção de escolas, oficinas profissionalizantes, atendimento médico, transformando a entidade, no caso a Mansão do Caminho, num grande complexo educacional. Até hoje o espaço atende crianças e jovens e famílias inteiras de baixa renda, com atividades diversas, ensino fundamental e médio, cursos profissionalizantes e atendimento à saúde. Divaldo também, dentro da área espírita, fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em 1947. E todo o trabalho da manutenção do Centro Espírita Caminho da Redenção e também da Mansão do Caminho é mantido com a venda de livros
mediúnicos e de gravações de palestras, seminários, entrevistas e mensagens do próprio Divaldo. Médium é autor de mais de 260 livros psicografados a partir de histórias de diversos espíritos. Em 2015, ele ganhou uma biografia assinada pela jornalista Ana Lande, a respeito da mediunidade. Pois é. Divaldo é o caçula de 12 irmãos. De acordo com informes da Mansão do Caminho, ele desenvolveu a mediunidade ainda na infância, mas sofreu com críticas e até surras dos pais que não entendiam e consideravam suas visões como coisas do demônio. Com isso, seu contato inicial com o espiritismo foi difícil. Além da descrição no meio familiar, Divaldo, a discriminação, desculpem, ele precisou lidar com visões perturbadoras de um espírito obsessor que o perseguiu durante 7 anos. Interessante a história de vida de Divaldo e desse espírito, que ele chamava de Máscara de Ferro. E quem era? Ele, desde os 7 anos, o espírito o perseguia devido a um desentendimento em uma vida passada. A reconciliação aconteceu após Divaldo acolher a reencarnação da mãe de Divaldo como filha da Mansão do Caminho. Essa história de Divaldo e do Máscara de Ferro, ele apelidou porque ele aparecia coberto com uma espécie de máscara em chamas. E olha quem era ele. Interessante, aqui nós vemos como é que funciona a reencarnação e as relações entre os espíritos. O Máscara de Ferro tratava-se de um religioso que buscava vingança por um desentendimento com Divaldo em uma vida passada. Os dois se conheceram no século XVII, quando ambos eram religiosos franceses. Divaldo, em sua outra reencarnação, teria provocado a interrupção da encarnação do seu perseguidor. Então, foram anos e anos até conseguir o perdão, a reconciliação entre os dois. É interessante, né? A gente, com base nessa história, compreender muitas vezes os problemas, as perseguições dos espíritos para conosco, porque é reflexo daquilo que nós vivemos e fizemos nas encarnações anteriores. Falar um pouquinho do movimento Você e a Paz. Entre as contribuições sociais de Divaldo está a criação do movimento ecumênico, movimento Você e a Paz, idealizado por ele em 1998. O encontro nasceu de uma proposta de ser uma atividade sem caráter religioso ou político e costuma ocorrer anualmente em Salvador, às vésperas do Natal, reunindo multidões para ouvir as mensagens de força e principalmente de união, apresentados por líderes de diversas religiões. De acordo com a Mansão do Caminho, mais de 75 cidades em 14 países aderiram à iniciativa. Só no Brasil, há registro de eventos em 60 municípios espalhados em 12 estados. Em 2024, a 27ª edição do movimento na capital baiana teve a presença de Ivete Sangalo, Carlinhos Brau, entre os presentes. Já em tratamento contra o câncer da bexiga, Divaldo não pôde comparecer ao encontro no Terreiro de Jesus, mas, na ocasião, um vídeo gravado por ele foi exibido para o público.
Então, aqui nós vemos alguém que não só fala pela paz, mas age também pela paz e principalmente pela união de todos em benefício da paz e, inclusive, de todas as religiões. Vamos falar um pouquinho das obras de Valdo Pereira Franco. Ele publicou mais de 260 obras, muitas psicografadas a partir de histórias de diversos espíritos que foram traduzidas para 17 idiomas. Entre os espíritos comunicantes, que foram autores com Divaldo, destacam-se o espírito Amélia Rodrigues, que é narradora poética dos grandes momentos do cristianismo primitivo. Ela nos traz histórias do tempo de Jesus e daqueles que conviveram com ele. Tem também o espírito Victor Hugo, romancista francês, escritor detentor de um estilo literário de rara dramaticidade. Temos também entre os espíritos que trabalharam com Divaldo Pereira Franco, o espírito Viana de Carvalho, um dos maiores tribunos do espiritismo em seu tempo. Destacamos também o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se dedica ao estudo dos fenômenos da obsessão, desobsessão e também trabalhos mediúnicos. Entre eles, nós destacamos também o espírito Marcos Prisco, pseudônimo de uma entidade que viveu no tempo de Jesus e o conheceu na Palestina. Eu destaco também o espírito Rabindranath Tagore, poeta lírico indiano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, que tem 5 livros psicografados por Divaldo Pereira Franco. Falando em psicografia, eu quero compartilhar com vocês uma página do primeiro livro lançado por Divaldo Pereira Franco, que é o livro intitulado Mestre de Amor, psicografado por Joana de Ângeles, onde Joana nos apresenta a sua visão a respeito dos espíritos doentes, que, aliás, somos todos nós, né? Ah, mas eu tenho uma boa saúde do físico. Mentalmente, espiritualmente, nós ainda somos espíritos doentes por falta de amor. Ainda não conseguimos viver o amor e não conseguimos também dar amor. Então, Joana diz o seguinte: quase todos somos espíritos doentes. Guardamos paixões, mantemos opiniões arraigadas, dominamos corações, conservamos animosidades. Iluminados pela claridade divina, escondemos o sol da crença por detrás das nuvens das dúvidas. Tocados pelo amor universal, em mensagens vigorosas, dilatamos a força da ociosidade, intrigando, invalidando esperanças, lutando pelo egoísmo nas construções vulgares do prazer pessoal. Fascinados pelos altos cimos, ainda sonhamos com a terra, lutando nos seus poderosos comandos. Fraternistas, dirigimos consciência sob o reino da palavra, atos ou pensamentos hostis. Somos quase todos espíritos doentes. Mas a semente que se recusa a morrer não enseja a árvore oportuna de viver. A água que não se submete
não movimenta dínamos que beneficiam a vida. O trigo, que se obstina ante o esmagamento, não favorece a oportunidade do pão. Da tua enfermidade surgirá a morte da forma, para crescimento da fagulha de luz que és constituído. Ninguém te pode acusar por trazeres a lama de ontem, o lodo de hoje nos pés, transformados em feridas. Sem o sulco que a dor rasgou os teus tecidos, o avanço teria sido impossível. Sem a enfermidade, a esperança não teria razão de ser. Sim, somos espíritos doentes, quase todos, caminhando para Jesus que, em se fazendo embaixador da vida verdadeira, trocou as excelências do seu reino para as buscarmos e, doando-se a todos, espíritos em jornada, vê-se o pão da vida para alimentar-nos na difícil trajetória da evolução. Com certeza, vocês, como eu, se sentiram tocados por essa mensagem que foi psicografada lá em 1966 e ainda é tão atual, porque nós ainda somos espíritos doentes, com falta de amor. Eu gostaria de destacar para vocês alguns livros do trabalho conjunto de Edivaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles, que são considerados, que são chamados de a série psicológica. São vários livros onde Joana de Ângeles, utilizando a psicologia espírita, ela nos analisa, ela nos mostra como somos e também nos mostra o que devemos fazer para nos consertar. Lembram daquela história que tem que o pai precisava trabalhar e estava cuidando do filho, e o filho sempre incomodando o pai? Aí o pai teve uma ideia. Pegou um mapa do mundo, rasgou em vários pedaços e pediu para o filho corrigir, refazer o mapa do mundo, e se ele fizesse, ele iria brincar com ele. Qual não foi a surpresa de que, rapidamente, a criança recompôs o mapa mundi, e o pai perguntou, mas como foi tão fácil? Disse, pai, atrás do mapa tinha um homem. Eu consertei o homem e consertei o mundo. Então, a série psicológica de Joana de Ângeles, que no futuro vai ser estudada nas universidades, porque é necessário o homem fazer a sua reforma íntima, são alguns livros que é importante que todos nós leiamos. Então, o primeiro livro da série psicológica é Jesus e a Atualidade. Foi escrito em 1991. Neste livro, Joana de Ângeles faz um paralelo entre os ensinamentos de Jesus e as necessidades psicológicas do homem moderno. Os temas como afetividade, egoísmo, ansiedade, culpa, solidão, são tratados à luz dos evangelhos, mostrando como a mensagem do Cristo é um roteiro terapêutico atemporal. O segundo livro é Momentos de Saúde e Consciência. Foi lançado em 1992. Nela, a autora espiritual, Joana de Ângeles, apresenta reflexões sobre a saúde integral, abordando o equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. Fala sobre como pensamentos e emoções influenciam o estado físico e propõe
a conscientização de hábitos e valores como forma de autodescoberta e prevenção de enfermidades. Isso lá em 92. Hoje em dia, os psicólogos, os psiquiatras dizem a mesma coisa. A terceira obra é O Homem Integral, lançada em 1993. Esse livro traz uma análise do ser humano sob a ótica da psicologia transpessoal e do espiritismo. Joana trata das dimensões do ego, da sombra, do self e da busca do indivíduo, em referência à psicologia junguiana, interpretando esses conceitos com a imortalidade da alma e a reencarnação. O quarto livro é Plenitude, que foi lançado em 1994. Uma das obras mais profundas da série. Trata do processo de alcançar a plenitude através do amor, da autotransformação e do serviço ao próximo. Joana aborda os mecanismos do sofrimento, da culpa e da libertação interior, enfatizando a vivência das virtudes como caminho para o equilíbrio psicológico e também espiritual. O quinto livro da série é Autodescobrimento, uma busca interior, lançado em 1995. O livro foca na necessidade de um indivíduo se conhecer profundamente. Joana propõe exercícios de autoanálise e alerta sobre os perigos da repressão emocional, o orgulho, da negação dos próprios conflitos. A obra incentiva a autenticidade e o autoconhecimento como caminhos da paz íntima. O sexto livro é Desperte e Seja Feliz, lançado em 1996. Uma linguagem mais acessível, a autora espiritual estimula a libertação da dor através da renovação dos pensamentos. Trabalha temas como ressentimento, pessimismo, solidão e fuga de si mesmo, propondo atitudes práticas para despertar para a felicidade real e duradoura. O sétimo livro é O Despertar do Espírito, lançado em 1998. Nele, Joana explora a evolução do espírito através das reencarnações e do despertar da consciência imortal. A obra une conceitos da psicologia transpessoal com a filosofia espírita, enquanto ensina que o despertar espiritual é meta da vida e que o sofrimento tem função educativa. O oitavo livro é Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, lançado em 1999. Nele, Joana analisa passagens e personagens do Evangelho sob a ótica da psicologia profunda, oferecendo interpretações terapêuticas dos ensinos de Jesus. Trata-se de um convite à interiorização dos valores cristãos como força curativa e libertadora. O nono livro é Psicologia da Gratidão, lançado em 2000. Nele, Joana mostra como o cultivo da gratidão transforma o ser humano emocional e espiritualmente. Joana apresenta a gratidão como terapia e elemento de conexão com Deus, contribuindo para o bem-estar, saúde mental e o desenvolvimento da humildade e do amor. E o 10º livro é Psicologia da Autoiluminação, lançado em 2001. É uma síntese da proposta da série e aborda a iluminação interior como meta do espírito reencarnado. Joana apresenta a superação do ego e o contato com o self divino como o processo natural do despertar espiritual, integrando amor, autoconhecimento e fé. Caro amigo e seguidor, se todos nós pudéssemos, aliás, pudéssemos não, se todos nós quiséssemos, com certeza, ao ler e estudar somente esses 10 livros psicografados por Divaldo, com certeza todos nós daríamos aí um grande passo na nossa evolução espiritual. Mas Divaldo, além da psicografia, ele também, como embaixador da paz no mundo, ele foi responsável por mais de 20 mil conferências
realizadas em mais de 2.500 cidades em 71 países. Ao longo da sua vida, Divaldo foi reconhecido por premiações como o título de doutor honoris causa no Canadá, em 1991. Recebeu o título de 205º embaixador da paz do mundo, da Assembly Universale por la Paz, em 2005. Título de doutor honoris causa na Universidade Federal da Bahia, em 2002. Da Universidade Santa Cecília, em 2016. Universidade Federal do Piauí, em 2018. Universidade Federal do Pernambuco, em 2019. Além de ter recebido a Comenda da Paz, Chico Xavier, em 2013. E entre tantas homenagens, pelo trabalho de caridade e divulgação do Espiritismo, Divaldo Franco teve ainda a vida e obra retratadas no cinema através do filme Divaldo, o Mensageiro da Paz, lançado em 2019. Sua história também foi contada nos livros autobiográficos O Semeador de Estrelas, Divaldo Franco, Uma Vida e os Espíritos de Divaldo Franco, uma trajetória de um dos maiores médiuns de todos os tempos. Então, este nosso Papo Espírita é uma simples homenagem. É um agradecimento pelo trabalho feito por Divaldo Franco, não só pelo Espiritismo, mas para transformar este mundo num mundo melhor. E eu quero deixar com vocês uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, do livro Pássaros Livres, do espírito Rabindranath Tagore, que diz o seguinte: só tu és o meu Deus e o meu Senhor. Se te denomino Rama ou Casa Primeira, isso é secundário. O importante é que nos conhecemos sem a necessidade de pronunciar qualquer nome. Quando te busco na pradaria ou nas constelações, na água do rio, ou no vento dos espaços, na corça assustada ou no elefante lento, onde quer que seja, fora de mim, eis que lá estás, sem que tenhamos saído de dentro do meu coração. Tu és o meu alento de vida, a força universal, o pulsar das galáxias, o coachar dos sapos, o amor, o amante, o amado. Tu me bastas, meu rei, e me inundas de alegria ante o singelo fato de recordar-me de ti. Porque estás em mim, eu me respeito e me amo, tornando-me pousada tranquila para o repouso dos teus pés viajeiros. Para que me preocupar com os nomes que te dão? Só tu és o meu Deus e o meu Senhor. E o és porque
Me conheces e eu te conheço também. Esta é uma das mais belas páginas que eu li sobre Deus, que é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec nos traz uma visão nova sobre Deus. E eu quero encerrar este papo espírita com uma música, que é a parceria minha e da inteligência artificial, em homenagem a Divaldo Pereira Franco, que é Divaldo, o mensageiro da paz. Mas antes, eu convido você para uma oração, agradecendo a Divaldo por todo esse trabalho feito e que ele permaneça entre nós com suas obras que vão nos auxiliar a chegar à felicidade. Então dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do Espírito e o pão do corpo. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos e agradeço a Divaldo e aos espíritos que trabalharam com ele durante a sua vida. Que a paz esteja com todos e fiquem com a música Divaldo, o mensageiro da paz. Divaldo, em tua voz serena ecoa a paz que o mundo acena. Joana escreve o verbo, traz a luz do amor que nunca se desfaz. Tua palavra é chama acesa, consolo em meio à natureza. Na dor do outro teu olhar é prece viva nos cura. Falaste sempre em nome do bem, com fé que o tempo não contém. Tua jornada é inspiração, pilar da nova encarnação. Joana dita em tua mão, nasce a verdade em oração. A psicologia do coração é chama eterna em evolução. Doar a tribuna do sol, espalha as paz, amor e cor. É semeador de claridade nos campos vastos da verdade. Na mansão do caminho floresce o bem, cresce o amigo. Onde a dor leva perdão, e Deus repousa em teu sermão. Tua missão é luz que guia nas madrugadas da agonia, e a cada livro que se faz, mais resta em nós a tua paz. Divaldo, irmãos, teu verbo é fonte de doce mel, com Joana luz, que eres fonte viva entre o céu e o céu.